Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre perdão. E se você já falou ou ouviu alguém dizer assim, eu perdoo, mas eu não esqueci, eu perdoo, mas eu não sofro de amnésia, você precisa assistir esse vídeo porque ele vai falar muito com você. Sabemos que o perdão é a capacidade de revelar a ofensa, de zerar a dívida que alguém tinha conosco e também de restaurar relacionamentos quebrados pelo ódio, pela incompreensão, pelo ressentimento, pela rejeição. E mesmo assim, muitas pessoas têm dificuldade. Por quê? Primeiro, porque pedir desculpa para muitas pessoas é ter que admitir o erro e ninguém gosta disso. Segundo, porque pessoas que são mais dominantes ou muito controladoras, elas têm dificuldade por medo de se expor, de medo de ter que entregar o relacionamento no controle da outra pessoa, porque elas não querem se sentir vulneráveis, elas não querem se sentir expostas. Também pessoas que já foram rejeitadas, elas têm mais resistência ao pedido de perdão, pois elas temem reviver a situação e o pedido não ser aceito, entende? Outras pessoas entendem que admitir o erro tem relação direta com o fracasso. Então, para estes, admitir o erro é ter que admitir que fracassou. E porque tem muitas dificuldades, porque muitas pessoas também têm dificuldade de liberar o perdão. Porque existe a forma correta de pedir perdão. Além de que o perdão é emocional, ele não é cognitivo, existe uma linguagem, uma comunicação correta. São 5 linguagens e agora eu quero que você identifique aqui qual é a sua linguagem. A primeira linguagem é a manifestação do arrependimento. Nesta linguagem, a pessoa espera que a pessoa que a feriu, que a magoou, manifeste o arrependimento por aquilo que fez. Por exemplo, imagine a situação, um casal, eles estão num jantar entre amigos, numa festa, e o marido fala assim: nossa, você está gordinha, meu bem, ou você está comendo muito, ou o seu cabelo está feio. Mais tarde, em casa, de forma tranquila, sem dar tanta importância, se ele chegar vivo, claro, rapidamente ele pede desculpas ou perdão e sai para o banho. Você sente que esse perdão foi sincero? Você conseguiria perdoá-lo? Então, para muitas pessoas, não. Isso não é o suficiente. A esposa, aqui no caso, a pessoa que sofreu o constrangimento, ela não sentiu que o perdão, o pedido foi genuíno, sincero. Ela não percebeu arrependimento por aquilo que ele fez. Então, ela não consegue perdoar. Ele não falou que de fato se sentiu mal por aquilo que fez. Ela precisa ouvir isso. Neste caso, a pessoa magoada, que tem essa linguagem de perdão, ela precisa que o outro demonstre ter se sentido mal pela situação, por aquilo que ele causou, por aquilo que fez a pessoa passar. Então a situação muda. Ele precisa dizer assim: eu sei que a situação foi muito constrangedora para você, eu sinto muito, eu não queria ter te magoado nem decepcionado você. Desta forma, então, a situação muda totalmente, porque a pessoa se sente muito melhor e ela consegue liberar o perdão. Assim está tudo resolvido. A próxima linguagem de perdão, a segunda linguagem de perdão, é a aceitação da responsabilidade. Veja essas situações aqui, veja se você se identifica. Na condição de chefe, vamos dar um exemplo aqui, Leonardo, que era um chefe calmo, tranquilo, mas certo dia ele fala duramente com seus funcionários. O motivo era justo, a repreensão também era necessária, mas ele usa com muita raiva palavras muito ásperas e ele se sente mal por aquilo, ele até chega a se sentir desconfortável e daí para se conformar, ele fala assim: bem, tudo que eu falei era verdade e aqueles colaboradores precisavam mesmo se enquadrar e ouvir aquilo, e eles têm que saber quem manda aqui sou eu. Um outro caso é o filho que, por exemplo, passa por uma cirurgia, depois um procedimento médico, e ele se sente mal. E a mãe, preocupada, ela fica insistindo, fazendo o possível para que ele tome os remédios, insistindo para que ele fique mais confortável, tome esses analgésicos. Infelizmente, num certo momento, ele é grosseiro e responde com estupidez com a mãe. E ele teve noção da indelicadeza, ele teve noção de que ele foi ríspido, mas ele pensa assim: a mãe deve saber que remédios são desagradáveis, não fazem bem e eu não gosto de tomar. Entendeu? Então ele se justifica, mesmo se sentindo mal, ele se justifica assim e não pede perdão. Também uma pessoa que chega atrasada numa reunião e fica arrumando desculpa, deixa os outros esperando, né? Ah, era o trânsito, era não sei o quê. Então, em vez de pedir desculpas, ela fica se justificando, se sente mal, mas fica se justificando por aquilo. Então, foram 3 situações: palavras rudes, dificuldade de cumprir horário e grosseria, né? Eles não deixam de se sentir culpados por aquilo que fizeram, contudo, eles acham essas justificativas.
Essas pessoas aqui, pessoas que têm essas atitudes, você sabe que compromete os relacionamentos. É um simples pedido de perdão, simples pedido de desculpa, talvez, pode fazer uma diferença enorme. O problema é que isso implica aceitar a responsabilidade pelo erro cometido. E por que é tão difícil para essas pessoas aceitar isso, dizer eu errei? Porque para algumas pessoas reconhecer o erro dá a impressão de fraqueza. Bem isso, fraqueza. Por isso elas pensam assim, só os tolos admitem erros. Gente inteligente tenta mostrar que agiu de determinada forma, de determinada maneira, porque tinha bons motivos. E as sementes dessa tendência aqui, dessa autojustificativa, geralmente elas são plantadas na infância, quando uma criança recebe uma punição exagerada ou ela é envergonhada diante dos outros por ter cometido um erro sem tanta gravidade. Então o senso de valor dela, o senso de valor próprio fica comprometido. E no seu inconsciente ela faz uma ligação emocional entre o comportamento errado e a autoestima dela. Assim, para essas pessoas, admitir um erro é como se ela fosse mal, é ser mal. Então a criança cresce influenciada por esse padrão e tem dificuldade de admitir os erros. Os erros que comete na vida adulta, né? E ao fazê-lo, então a sua autoestima é abalada. Então ela se protege, traz um orgulho e ela tenta fugir dessa situação. Então, nesta linguagem, a forma correta de pedir perdão é com declarações de responsabilidade, do tipo assim, me perdoe, eu sei que fiz a coisa errada, eu até poderia tentar justificar, mas não tem desculpas. Eu errei quando falei com você daquele jeito, falei com raiva, tentando me justificar, mas eu espero que você me perdoe por isso, né? Então são essas formas, eu compliquei tudo, eu vacilei, eu sei que foi culpa minha e me perdoe. É desta forma. A próxima linguagem, a terceira linguagem do perdão é a compensação do prejuízo. Essa linguagem aqui, com certeza, você já ouviu alguém dizer assim, ele tem que pagar por aquilo que fez, tem que pagar por isso. A ideia aqui é fazer o que é justo, para compensar um erro que está inserido na estrutura psicológica de todo ser humano. Até no sistema judiciário funciona desta forma, quando os relacionamentos pessoais são fortemente influenciados por este conceito, é um conceito no qual o responsável por um crime, assim digamos, ele tem que restituir a dívida, a vítima tem que restituir a vítima pelos prejuízos que causou, pelo seu mau comportamento, como se fosse uma indenização reparatória. Ou seja, se você tem uma dívida com a pessoa que você ofendeu, então você tem que compensá-la de alguma forma, algum bem, no caso, isso está bem no íntimo, na psique da pessoa. Se eu fui prejudicado, alguém tem que pagar por isso, é assim que ela pensa, é isso que ela tem em mente, muito claro. Em alguns casos é mais fácil se o prejuízo envolveu apenas financeiro, então basta restituir aquele prejuízo, né? Não adianta apenas ir lá e pedir perdão, pedir desculpas e deixar a pessoa com as consequências, com os prejuízos. Então é preciso restituir. Pela falta deste perdão ou pela compensação, onde o culpado não se dispõe por iniciativa própria a compensar o seu dano, o seu ato falha, que o judiciário está sobrecarregado, porque é justamente nesse ponto aqui, essa linguagem de perdão tem origem também lá na infância, quando os pais ensinavam ou ensinam seus filhos a compensar quando estragam um brinquedo. Por exemplo, assim, quando a mãe vê o filho arrancar o brinquedo, um filho arrancar o brinquedo do outro, então ela exige que, além de pedir desculpas, ele também devolva o brinquedo. O princípio aqui ensinado eu preciso fazer alguma coisa para me redimir, restituir o dano, compensar o erro. Aqui a evidência do arrependimento, é na disposição de fazer alguma coisa para compensar a pessoa que foi prejudicada, né? Então aquela voz interna fica ali, eu preciso fazer algo para me redimir, né? É um grande sinal de arrependimento pelo que fez. E essa é a sua linguagem de perdão? Quem você precisa compensar pelo dano causado? Vamos para a quarta linguagem de perdão agora. É o arrependimento genuíno. Vou tentar nunca mais cometer o mesmo erro. Você já ouviu aquela frase assim? Para que pedir perdão se você vai fazer tudo de novo? A chave nesta linguagem é a mudança. Aqui é necessário expressar no pedido de perdão o desejo de mudar e não vir a cometer o erro novamente. E também porque, lógico, nós não desejamos mais alimentar aquele comportamento
consequentemente, decidimos mudar ou evoluir, né? Então, você precisa verbalizar nessa linguagem, para que você tenha o perdão liberado, a decisão de mudança para a pessoa que você magoou. A mudança é o indicativo de que você está disposto a mudar e receber o perdão. Quando a intenção de mudar é verbalizada, a parte que foi magoada compreende o que se passa no íntimo daquele ser que está tentando se desculpar. Então, assim ela consegue liberar o perdão. E aí, você se identificou com alguma dessas até agora? Vamos para a quinta, então. A quinta é o pedido de perdão. É um pedido simples assim: por favor, me perdoe. Todo arrependimento sincero tem início no coração. E nesta linguagem a pessoa tem um vislumbre do que há no coração da pessoa arrependida. Então essa é geralmente a linguagem que convence, convencida pela sinceridade do pedido de perdão. O perdão precisa ser genuíno, vir da alma, talvez um por favor, me perdoe. Aqui é mais simples, a pessoa magoada precisa apenas ouvir e ver sinceridade e honestidade no pedido de perdão. E também ver que a pessoa vai fazer o possível para não repetir o erro. Muitas vezes as pessoas dizem que sentem muito, pedem desculpas, mas não pedem perdão. É comum, por exemplo, num casal, nas discussões, que eles costumam se magoar e nunca pedem perdão, ou não conseguem mais se perdoar, ou apenas pedem desculpas, mas mesmo assim o outro segue magoado, fica um ranço ali. Então ele diz: eu já pedi desculpas, e por que você continua aborrecido, aborrecida? Por que você continua chateada? Por que você não deixa isso para lá? Porém, é preciso entender aqui, o que ele não entende é que existe uma forma correta para se libertar disso. E apenas dizer assim: por favor, me perdoe, e tudo vai ficar resolvido. De preferência, olho no olho, né? Claro, sempre, né? Então é simples assim. E agora? Para quem você precisa ligar e fazer o pedido de perdão da forma correta? Para quem você precisa ligar e pedir o perdão para que ele seja liberado? Para quem você precisa pedir perdão da forma genuína, assumir a responsabilidade ou compensar um prejuízo para que tudo fique bem? É por isso que muitas pessoas perdoam, mas não esquecem, ou melhor, ainda lembram da situação com dor ou ressentimento. Isso porque talvez lá no seu inconsciente você ainda não liberou perdão, porque não te pediram perdão da forma correta e você desconhece a razão. Porém, quando você se remete à situação, o sentimento é ruim. Claro, perdoar não quer dizer que você vai esquecer definitivamente, mas sim que se você lembrar, não pode trazer dor, não pode trazer um sentimento ruim daquela situação. Então pense em alguém que você pediu perdão e você pode não ter sido perdoado porque você não pediu perdão da forma correta. Pensou? E agora que você sabe a forma correta, bora lá acertar a sua vida, pois a regra é 70 vezes 7, você sabe disso. Marque alguém que precisa ouvir e ficar livre deste peso que trava toda a vida, trava toda a nossa vida, porque afinal sabemos que para ter prosperidade, felicidade em muitas áreas da nossa vida, antes é necessário liberar o perdão, é necessário pedir perdão. Não é à toa que está lá 70 vezes 7, é o número de vezes. Um beijo no seu coração. Abaixo aqui eu vou deixar algumas declarações de liberação de perdão, de como liberar. Até mais.